de me deixar gastar por Cristo e glorificar o nome dele. A gente está caminhando para o final do ano, estamos às portas de um novo ano, e uma coisa que me chama a atenção é que sempre, quando está para acabar o ano e começar um novo ano, a gente precisa tomar algumas decisões, né, sobre o ano que está por vir, precisa fazer algumas escolhas, né? Isso acontece todo dia, na verdade. A gente tem que estar todo dia fazendo escolhas, tomando decisões, mas quando o ano começa a acabar e começa a aparecer ali o novo ano, a impressão que dá é que a gente fica mais impelido a tomar decisões, a assumir posicionamentos. E de forma especial, eu entendo que é assim, sempre quando alguém vai ministrar uma mensagem, eu não consigo imaginar que alguém ministre uma mensagem a qual você não foi ministrado primeiro. Eu não consigo imaginar, eu não sei se tem alguém que tem uma capacidade tão grande assim, tão iluminado, de conseguir pregar algo que não foi antes ministrado da tua vida. Eu não sei como uma pessoa consegue, se alguém consegue fazer isso. Eu não sei e não consigo. Então, isso é uma coisa que Deus ministrou muito em mim, de forma muito especial e pontual, nos últimos meses desse ano, né? No segundo semestre, mais precisamente depois que eu infartei, final de julho para cá. Como Deus tem me colocado em situações em que eu preciso decidir, e decidi esse ano, e o ano está acabando. Mas o Senhor tem me mostrado que é esse ano que precisa ser tomadas as decisões, que precisa começar 2016 com novas decisões tomadas. Tanto é isso que amanhã eu estou saindo 4 horas da manhã da minha casa, indo para Brasília, não sei se volto amanhã, se volto terça ou se volto quarta, mas o ano está acabando, os dias, as pessoas já estão arrumando as malas para viajar, e eu tenho entendido que muitos dias ainda tem para tomarmos decisões, e o Senhor me ministrou o coração acerca disso, porque para a gente tomar decisão, a decisão é difícil de tomar, né? Como decisão é uma coisa difícil de tomar, e se a gente tivesse sinais, pistas, as decisões ficavam mais fáceis, não é verdade? Se tivesse alguns sinais, se alguém nos desse algumas pistas sobre qual a decisão acertada, isso seria muito mais fácil. A tomada de decisão ficaria muito mais confortável. E eu comecei a pedir isso para Deus. Deus, me dê alguns sinais, para eu saber se essas decisões são certas ou não. Eu estou às portas dos 50 anos de idade, meio século, eu não posso errar nas minhas decisões. Nós não podemos errar nas nossas escolhas. Não há mais tempo para isso. Cristo está à porta. Cristo está à beira de vir buscar a sua igreja. Então já não é mais uma questão só de idade, do meu tempo, mas é uma questão do tempo em que nós vivemos como corpo de Cristo. Não podemos mais ficar tomando decisões erradas, fazendo escolhas equivocadas para a nossa vida, ainda que você seja muito jovem, ou seja mais maduro do que eu, mas o fato é que o tempo kairos, o tempo de Deus, o tempo celestial em que nós estamos vivendo, não nos permite mais errar nas nossas decisões, e aí então isso aumenta a nossa responsabilidade de acertar nas decisões. Uma coisa é você perguntar para alguém solteiro sobre a responsabilidade dele tomar decisão. Outra coisa é perguntar para alguém casado a responsabilidade dele em tomar decisão. E outra coisa é perguntar para alguém casado com filho a responsabilidade dele tomar decisão. A outra coisa é perguntar para alguém casado com filho e com netos a responsabilidade dele tomar decisão. E cada vez mais a nossa responsabilidade só vai aumentando sobre as decisões que temos que tomar. E cada vez mais a necessidade também aumenta de que alguns sinais nos mostrem qual a decisão certa a ser tomada. Quando eu decidi ir para Curitiba esse fim de semana, quando eu assentei no meu coração que precisava estar lá, o Senhor me deu sinais de que era importante
que era importante nós estarmos lá. E eu não sabia o que ia acontecer. Mas nós sabemos que Deus nos usou para alinhar destino de centenas de pessoas. Porque nós fomos lá para ministrar talvez para 30 pessoas. Dessas 30, a maioria liderança, que exercem uma posição de liderança, que exerce uma posição de referência para muitas pessoas. E essas pessoas que são referência, que são liderança, elas não sabiam exatamente muito bem para onde ir, precisavam tomar decisões. E nós fomos lá e apresentamos para eles, através do Espírito Santo, sinais, para que eles tomassem a decisão acertada ainda esse ano, para que 2016 já entrem alinhados com a vontade de Deus. E agora no retorno, durante a viagem, como a gente não pôde parar, porque o motorista não gosta de parar, eu fiquei, nos tempos que deu, que o Aurélio não me atrapalhava, eu tentava me concentrar um pouco no que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre decisão. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso, sobre como perceber o que é necessário, quais os sinais precisam estar operantes em nossas vidas para que a gente tome decisões acertadas, para que a gente não venha a estar equivocado em nossas escolhas. E se você é jovem, isso serve para você. Se você é casado, isso serve para você. Se você é casado com filhos, isso serve muito para você, porque a decisão dos pais reflete nos filhos. Se você é casado com filhos e com netos, isso serve para você ao dobro. Se tem bisnetos, serve então ao cubo, porque as nossas decisões, normalmente, elas refletem no coletivo, na família, na casa, na parentela. E eu queria meditar com vocês sobre esse tema, sobre como perceber os sinais. Quais sinais precisam estar operantes em nossas vidas? Para que nós temos que estar atentos antes de tomar as decisões que precisam ser tomadas? O ano está acabando, eu não sei, hoje é 20, 19, 20, temos 11 dias, e eu tenho sentido isso muito ardente dentro do meu peito, que decisões precisam ser tomadas nesses 11 dias que faltam para esse ano, para que 2016 a gente já entre alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual é a sua decisão, que você precisa decidir, mas se Deus está nos levando a meditar sobre isso, a pensar sobre isso e a funcionar dentro disso, como funcionamos como corpo de Cristo em Curitiba, fatalmente alguém aqui, ainda que seja uma pessoa, precisa tomar alguma decisão ou tomar decisões ainda esse ano, que podem dizer respeito a uma série de situações, desde a sua conduta pessoal, ou a sua conduta dentro da família, ou o seu relacionamento com Deus, ou a sua vida profissional, ou a sua vida ministerial. Eu não sei qual é a conduta, eu não sei qual é a decisão, mas se Deus tem nos levado a meditar sobre isso, é porque eu não sou a única pessoa aqui dentro desse ambiente que precisa tomar decisões ainda esse ano, assentar as coisas no coração, para que a gente entre em 2016 ajustadinho, certinho, com a vontade de Deus. Amém? Eu louvo a Deus pelo que Ele fez através das nossas vidas em Curitiba esse fim de semana. Eu acho que nós pudemos mostrar para uma parte do corpo de Cristo que nós estamos andando na contramão de um sistema, que nós estamos remando contra a maré. Mostrar que nós escolhemos o caminho mais apertado, nós escolhemos a porta mais estreita, e que mesmo com essas escolhas, o Senhor sustenta, porque essa é a escolha certa a fazer. Essa
como ministramos lá, é a mesa correta para nos assentarmos. Porque Paulo disse para a igreja de Corinto que haviam duas mesas, a dos demônios e a do Senhor. Em quais destas mesas estamos nos assentando e nos alimentando? E nós podemos mostrar que aqueles que escolhem a mesa do Senhor, onde tem apenas duas espécies, dois pratos, o corpo e o sangue de Cristo, parece uma mesa simples e pouco atrativa, mas é a mesa que nos alimenta para a vida eterna. E não as iguarias e especiarias da mesa dos demônios, que somente saciam a concupiscência dos nossos olhos, a concupiscência da nossa carne e a soberba que habita em nossas vidas. Que nós possamos hoje pensar um pouco sobre isso, mas antes eu queria convidar você a me ajudar a chamar a atenção do Senhor, para que o Espírito de Deus me capacite, para que o Espírito de Deus torne você terra fértil, para que o Espírito de Deus possa levar até o seu coração essa palavra como uma semente, possa levar até a sua vida essa palavra como a água, que quem bebe dela se sacia e nunca mais tem sede. Que o Senhor possa revigorar a minha força e a sua força, para que a gente não desperdice esse tempo tão precioso da palavra do Senhor, influenciados por cansaço, influenciados por fome, ou por qualquer necessidade fisiológica que são naturais, são terrenas, mas que nós possamos estar entronizados em espírito ao trono do Pai, e possamos receber da parte dele essa palavra, e que essa palavra venha nos servir, venha nos equipar, venha nos preparar para aquilo que Deus tem proposto para nós para esse novo ano. Você pode se colocar em pé, se você tiver condições físicas. Eu vim pensando sobre uma canção, e a canção que toca o meu coração para esse momento é uma canção que engrandece o nome do Senhor, que não engrandece a obra que o Senhor faz através da nossa vida, mas que engrandece aquele que faz a obra, porque o Senhor fala: somente abra a sua boca, porque quem faz a obra sou eu. Essa música, eu não sei cantar ela direito, mas o refrão dela fala mais ou menos assim, você conhece: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e do céu. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não há outro Deus, ó Pai, igual a ti. Não há outro Deus que tenha vencido a morte. Só tu és. Só o Senhor é digno de todo louvor. Só o Senhor é digno de ser engrandecido. Só o Senhor tem um amor que é infinito por uma espécie tão corrupta e pecaminosa como a espécie humana. Por isso, ó Deus, nós louvamos a Ti, dizendo que o Senhor é um Deus tremendo das nossas vidas. Nós nos deixamos gastar por Ti, porque vale a pena nos deixarmos gastar por Ti. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque vale a pena anunciarmos as Tuas boas novas, mesmo num cenário somente de más notícias, mesmo num cenário de somente notícias que degradam, que denigrem, que desanimam. Nós persistimos acreditando e crendo que o Senhor é o único Deus eterno sobre toda a terra e sobre os céus. Fala conosco, Deus poderoso. Libera sobre nós as comportas dos céus. Derrame sobre nós a tua Shekinah, a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo. Que possamos, Deus, compreender a tua voz. Que possamos, Deus, obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nós bendizemos o Senhor pela boa obra que tem feito em nós. Aleluia. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, mas dê um abraço antes de quem está do teu lado. Se a pessoa está esperando o teu abraço. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Amados, sempre que o Senhor nos mostra algo, nós temos que... Você já teve aquela crise assim, ó? Eu não sei se é Deus falando. Já teve aquela crise quando você sente alguma coisa no teu espírito assim, ou você sente alguma coisa queimar dentro de você, quando você começa a pensar alguma coisa acerca de alguma coisa e você tem uma dúvida, eu não sei, será que é Deus falando? Quem já teve isso? Ou só eu? A pergunta é: como saber afinal se é Deus falando?
como saber que não é a nossa carne, a nossa natureza, a nossa alma? Como não saber se de repente não são as circunstâncias à nossa volta, nos impelindo a algum sentimento ou algum pensamento? Eu estou vendo a irmã Eudes agasalhadinha. Eu quero dizer para vocês que aonde ela está é o lugar mais certo para quem é friorento. Para quem é calorado, o bom é você sentar nas pontas, que daí o ar cai direto em você, assim. Mas quem é mais friorentinho, como a irmã Eudes, sente aqui no meio. Aí aqui não vai tanto ar, porque se desliga o ar, a gente morre de calor aqui no meio. Se deixa o ar ligado, os irmãos do canto morrem de frio, né? Então, para que ninguém morra dentro da igreja, quem é encalorado, sente nos cantos, quem é friorento, sente no meio. Quanto mais no meio, menos frio você vai sentir, amém? Como saber que essa voz interior é o Senhor ou não é o Senhor? Muito simples, amados. Escrevam aí, dica do dia. Se você sente algo em seu espírito, se alguma coisa norteia os seus pensamentos, você tem que buscar na palavra do Senhor sustentação para aquele sentimento. Se você não encontrar nas Escrituras nada que sustente aquilo que você está sentindo, então não é da parte de Deus. Ou é da carne, ou é da alma, ou é das circunstâncias, mas não é de Deus. Sempre que Deus te leva a ficar envolvido acerca de algum pensamento, fica aquela ideia fixa na cabeça, ou aquela coisa dentro de você, uma necessidade, e aí você busca nas Escrituras, e você encontra nas Escrituras a base para aquilo, então é o Senhor falando. Então nós não podemos dizer assim, eu sinto que, eu acho que. Não, é a palavra. Se a palavra sustentar aquilo que você sente, pensa ou acha, então é da parte de Deus. E aí você pode liberar, você pode avançar. E eu fui buscar no Senhor, eu fui buscar de Deus essa minha experiência pessoal, necessidade de tomar decisões, um ano que está aí no finalzinho, mas que precisamos acelerar, precisamos nos posicionar ainda esse ano. Se nós queremos o ano que vem ter um ano de bênçãos, se nós queremos o ano que vem ter um ano de paz, se nós queremos o ano que vem ter um ano em que a gente se mova com mais facilidade do que nos movemos esse ano, nós precisamos ainda neste ano, nesses 11 dias que restam, tomar decisões, assumir posicionamentos. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso assumir uma posição. Quando eu assumo uma posição, eu preciso estar firme nela. Por que tem gente que tem altos e baixos em sua vida? Crentes, dentro da igreja, porque eles até tomam uma decisão, preciso me reaproximar do Senhor. Eles até se posicionam, começam a fazer parte da comunhão do corpo, mas não se mantêm firmes nela. E aí, quando a gente não permanece firme naquela posição que nós precisamos tomar, fruto de uma decisão que tivemos, se a gente não permanece firme, nós somos facilmente arrancados daquela posição e voltamos, não para a posição anterior, para 3 ou 4, 5 vezes pior do que aquilo que a gente estava. Pode ver como é assim na nossa vida. Pode ver como é assim. E eu fui buscar no Senhor e encontrei na vida de Saul exemplos maravilhosos de sinais que Deus dá para que a gente tome a decisão correta. Encontrei num diálogo de Samuel e Saul sinais que o Senhor nos dá para que a gente saiba a decisão correta a tomar. 3 sinais que Samuel revela, inspirado pelo poder de Deus que estava sobre ele, para que Saul tomasse a decisão correta acerca de tudo aquilo que viesse até a sua mão. Eu queria convidar você para ir comigo em 1 Samuel capítulo 10. Nós podemos ler do verso 1 em diante.
Samuel, 1 de Samuel, capítulo 10. Você já conhece essa passagem? Eu estou na NVI, tá? Nova versão internacional. A palavra diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali, você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Agora olha o que diz o versículo 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que você achar melhor, pois Deus está com você. Então aqui eu encontrei nessa passagem, talvez você encontre mais do que eu, mas eu encontrei 3 sinais que precisamos estar atentos para ver se esses sinais estão operantes em nossa vida. Se eles não estiverem operantes em nossas vidas, nós precisamos, primeiro de tudo, nos sujeitarmos ao Espírito. Se esses sinais não estiverem funcionando em nossa vida, nós primeiro precisamos nos deixar ser ungidos, deixar que o óleo seja derramado sobre nós. Quem não conhece a história de Saul, sabe que ele foi ungido rei porque era uma necessidade que o povo tinha. Israel ficou um tempo sem reino, sem reis, e o povo pedia um rei, e Deus foi e pediu que Samuel encontrasse um rei, ungisse Saul rei. E aí Saul então recebe aquela unção. E agora Samuel diz: olha, você recebeu a unção, agora você, escuta o que eu vou te dizer. E ele conta essa história que nós lemos, até o versículo 6. E aí ele diz: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Assim que esses sinais se cumprirem, tome a decisão você. Porque, amados, na grande verdade, seria muito mais confortável se alguém decidisse por nós. Como seria bom se eu pudesse ficar em casa amanhã, sem precisar acordar às 3 e ir para aquele lugar de calor opresso. Brasília é uma cidade opressa. Ter que pisar naquela terra, que é a forma mais real da expressão da corrupção no Brasil. As coisas mais sujas, mais ilícitas, as decisões que impactam na minha vida, na sua vida, dos nossos filhos, netos, sobrinhos, de toda a nação brasileira. Decisões são tomadas naquele lugar, em gabinetes, às escondidas. Como seria bom se eu não precisasse ir para lá e alguém decidisse por mim o que fazer. Não é verdade isso?
Como é mais fácil se a gente chega para um pastor, pastor, a situação é essa, essa, essa e essa, eu tenho essas 3 saídas, qual o senhor acha melhor eu tomar? Me diga. Aí você fala, aquela não dá certo, de quem que é a culpa? O pastor decidiu por mim. Então, nós, na verdade, nos sentimos muito mais confortáveis se a gente puder terceirizar para alguém. Mãe, posso ir em tal lugar? Pergunta para o seu pai. Ele decide. Se o pai deixar, deixou. Já ouviram essa frase? Tão mais confortável, porque se der alguma coisa errada, a gente não tem aquele sentimento de culpa minha, eu decidi. Perceba o que Samuel diz para Saul: assim que você vê esses sinais se cumprindo, faça o que você achar melhor. Então, decisão é uma coisa pessoal, intransferível e inadiável. Então você não pode adiar decisões que você precisa tomar hoje. Você não pode transferir a responsabilidade dela para outra pessoa. É você que tem que tomar. Aí a gente inventa desculpa. Mas eu estou doente, eu podia dizer isso. Estou ruinzinho do coração. Tadinho de mim. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho isso. Mas acontece. Aí a gente começa a usar justificativas para a gente não tomar uma decisão, porque lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente, todos nós sabemos que depois de uma decisão tomada, nós temos que assumir um posicionamento, e o que as pessoas menos querem nessa terra é assumir posições, porque quando você assume uma posição, você está de uma certa forma dizendo que você não apoia outras decisões, que você não compactua com outras posições, porque você assumiu essa, e você tem que sustentar aquela sua posição. Tipo, não, eu decido por Cristo, eu decido pela santidade, eu decido estar separado. E você fala isso para sua esposa, para as pessoas mais perto, e aí as pessoas ficam esperando de você o quê? Um posicionamento em cima daquela decisão que você diz ter tomado. E aí você se obriga às vezes a se manter naquilo, e não mais pela decisão que você tomou, mas pelo que os outros vão falar. E aí o diabo já percebe que você deu brecha, você já perdeu, e aí você fica, não cai, levanta, não cai, levanta, não cai, levanta, não tem firmeza. Então no fundo, a gente gostaria que as pessoas tomassem decisão para nós, porque daí a gente não precisa assumir posicionamentos. Alguém decide, eu não me posiciono, é muito confortável não se posicionar, porque quando você se posiciona, você se torna impopular. Quando você se posiciona, você vai ter oponentes. Quando você se posiciona, você vai ter oposição. Sempre é assim, e isso é ruim, isso não é confortável. Mas eu quero dizer que é extremamente necessário para as nossas vidas. E aqui eu encontrei 3 sinais. E a mensagem, vejam vocês, é breve. São só 3 sinais. Hoje de manhã eu preguei sobre 10 atitudes de Josafá. Então você veja que o povo da manhã sofreu mais, porque eram 10 atitudes que Josafá teve diante de um cenário de batalha, de luta que ele teve. E vocês é só 3. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Isso. Glória a Deus. Porque são só 3. Então é mais fácil ainda para a gente tomar decisão. Para que eu e você possamos ter decisões corretas, nós precisamos seguir os conselhos de Deus. E Deus usa os seus instrumentos, os seus profetas, homens e mulheres, que se separam para Ele, para ser a sua voz. Aqui Deus usou Samuel, e Saul precisava estar atento aos conselhos que Samuel estava dando. Então a primeira coisa que eu e você temos que estar atentos é aos conselhos que o pai
nos dá através dos filhos que Ele elege para serem a sua voz. E o primeiro sinal que foi dado para Saul, e que serve para mim e para você como lição, para que possamos tomar uma decisão correta. O primeiro sinal que está claro aqui, é que nós precisamos ser procurados pelo Pai. Nós precisamos ser procurados por Deus. E qual é a situação para ser procurado por Deus? Procurado pelo Pai. É estar perdido. Alguém aqui nunca esteve perdido em sua vida? Todos nós estávamos perdidos. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então o primeiro sinal, é um bom sinal se você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez e nunca se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo, essa noite o Senhor está chamando a se render a Ele. Porque quando nós nos rendemos, nós somos achados. Sabe aquela coisa, lembra quando a gente brincava de esconde-esconde? Você tinha aquele lugar que você se escondia, que ninguém batia 31 de você, ninguém batia 31 de você, e a brincadeira começava a ficar chata, enquanto não achasse você, não podia contar de novo, aquela coisa, né? O primeiro que foi achado não contava de novo. Aí você está tão bem escondido, e começa a ficar chata a brincadeira. A brincadeira torna a ter alegria quando você sai do seu lugar, e você não está mais escondido, você sai do oculto, vem para frente, e aí você se revela que quer ser achado. A gente brincou a infância inteira de que o certo era não ser achado, e hoje Deus está dizendo, não, o certo é se deixar ser achado. Então o mais certo é aquele cara que se escondia do lado da pessoa que contava até 31, lembra? Daí o cara, 31, o cara contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31, a hora que o cara saía, você ia ali, bati, 1, 2, 3, sei lá, não lembro como que era, falava, tanto tempo que eu não brinco disso. Ser procurado pelo Pai. Olha o que fala, versículo 2, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Jumentas, nessa época, significavam bens. Era como se os pais de Saul tivessem perdido, não sei quantas jumentas eram, mas como se fossem 3, tivessem perdido 3 Ferrari. Jumentas eram bens preciosos, era riqueza. Ele fala, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas, agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Porque saiu ele e mais alguns moços do pai. Aí ele fala agora no singular. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Primeiro ele estava preocupado com vocês. Aqui está você? Minha tradução, vocês. Vocês, também está certo. Agora ele fala no singular, como encontrarei meu filho? Se eu e você desejamos tomar decisões certas, se eu e você desejamos trilhar caminhos corretos, em rumo às bênçãos de Deus em 2016, o primeiro passo é que nós precisamos aprender a como ser procurado pelo Pai, a como ser procurado por Deus. Você que é pai, que está aqui, algum dia, eventualmente você perdeu o seu filho num shopping center? Imagine você que é pai, imagina você perdeu o Sebastião, foi na avenida, muvuca, pequenininho. Imagine, cara, época de Natal, você está ali, você é feira, daqui a pouco, cadê o Sebastião? Consegue imaginar isso? Quem é pai aqui, erga a mão. Só para eu entender quantos pais tem. Os que não são pais ainda não conseguem entender isso. Mas imagine você perder o teu filho pequeno. Você ir para o Rio de Janeiro. Júnior e Neuza. Eles foram passear no Morro do Arpoador. E aí daqui a pouco aquela muvuca de gente. Cadê o Arthur?
Aí você olha para o teu lado, multidão. Olha para o outro, multidão. Vocês conseguem aí, imagine essa cena. Quem é pai, imagine essa cena. Vocês perderem o Bernardo dentro de um estádio de futebol lotado, show do Diante do Trono, Lúcia. Imagine isso, você perde o Bernardo. Rapaz, quem é pai sabe o que eu estou falando. Falta o ar, o peito aperta, você começa a procurar desesperado, você começa a ficar louco, você arranca os seus cabelos, você não sabe a quem pedir socorro, você procura autoridades, você fica alucinado. É exatamente assim que Deus está hoje, por mim e por você. Nos procurando angustiado, como o pai que perdeu o seu filho, desesperado. É assim que Deus está nos procurando. Mas sabe o que acontece? Nós não sabemos, ou se sabemos, não damos a devida importância a isso. Deus está nos procurando. Isso é um sinal que tem que estar claro em nossa vida. Deus nos procura. Ei, meu irmão, minha irmã, existe um sentimento dentro de você que você está perdido em alguma área da sua vida? Existe um sentimento dentro de você e que você não sabe exatamente a decisão a tomar, o caminho a seguir? Se existe isso dentro de você, saiba, Deus está te procurando. Ele quer te mostrar o caminho, Ele quer te mostrar a saída, Ele quer nos resgatar. Ele deu o Filho dele para que eu e você fôssemos resgatados, encontrados. Isso tem um valor, isso tem um peso, ainda que o seu pai e a sua mãe biológico ou que te criaram, aparente não se importar com você, ainda que as pessoas à tua volta, ainda que você se sinta a pessoa mais insignificante da terra, saiba que o Deus que nós cantamos no início dessa ministração, Ele se importa com você e está te procurando desesperadamente. Desesperadamente. Você bate cabeça de um lado para o outro, vai e volta, e Ele está desesperado querendo te encontrar. Precisamos nos deixar ser encontrados pelo Pai. Ele nos ama, nos busca. Se tem algum sentimento dentro de você de estar perdido, de estar confuso, de estar num lugar, parece que você não se encontra, parece que você é estranho, é esquisito, essa é a maior das evidências que você não está percebendo que Ele está te procurando. Ele não se importa com as jumentas, Ele não se importa com os bens, Ele não se importa com as coisas, Ele se importa com a sua maneira de viver. E Ele quer te colocar em um novo e vivo caminho. Ele quer, o Pai, colocar você nos caminhos do Filho, o único caminho que o levará de volta para o Pai. Marta, como o Jean leu aqui no momento de cura, libertação, perceba que Marta, quando o seu irmão morre, qual o desespero dela, quando o próprio Cristo chega e diz: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ela responde? Eu sei, Senhor Jesus, eu sei que no último dia Ele ressuscitará. Por que Marta tem esse sentimento? Porque quando ela precisava escolher a boa parte, enquanto o seu irmão ainda era vivo, ela escolheu cuidar das coisas da casa. Por outro lado, Maria, sua irmã, escolheu qual parte? A boa, sentar-se aos pés de Cristo e ouvir a sua voz. Você percebe como que na hora de angústia, as nossas escolhas e decisões anteriores vão refletir no momento de luta,
Como no momento da luta, nós não vamos entender, não vamos discernir a voz de Cristo, não vamos crer na voz de Cristo, mesmo tendo relacionamento com Ele, mesmo Ele tendo entrado em nossa casa. Ele entrava na casa de Marta e Maria em Betânia, Ele se alimentava com eles à mesa, Ele tinha experiências com Ele, gastava tempo com Ele. E ainda assim, o que aconteceu quando o seu irmão morre? Ela não entende o que Jesus está falando. Eu sei, Senhor, que no último dia Ele ressuscitará. Eu garanto que Maria assentou no coração na hora que Jesus chegou. Não está escrito isso na Bíblia, e não está escrito o inverso disso. O que me leva a tirar essa conclusão? O que Maria escolheu e decidiu quando Jesus entrou em sua casa? Para tudo e ouça a sua voz. Muda todas as coisas. Maria se deixou ser encontrada e ela escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? O único e vivo caminho. Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Deus nos procura como Pai para nos colocar no caminho do Filho, porque é só através do Filho que nós veremos o Pai de volta. Só através do Filho nós seremos resgatados. Só através do Filho nós seremos encontrados. A primeira coisa que tem que estar claro em nossa mente é que o Senhor, nosso Pai, nos procura. Se isso está funcionando em você, se isso está acontecendo, operando na sua vida, esse é um sinal para você tomar a decisão certa. Eu me deixei ser encontrado pelo Pai? Ou eu continuo fugindo dele? Ou eu continuo me escondendo dele? Ou eu continuo ficando em cima do muro? Não me decidi muito bem ainda. Se vou ser encontrado, não vou ser encontrado. Não me decidi se eu quero ser achado por Deus, se eu quero que o Pai me encontre. Ele está te procurando, Ele está me procurando. Nós precisamos sair da circunstância em que nós estamos nos escondendo, da situação em que nós estamos nos escondendo. Precisamos sair do escuro e ir para a sua luz, ir para a claridade, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser achado do Pai. O segundo sinal é que nós devemos nos alimentar daquilo que é correto. Nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus manda nós nos alimentarmos. No versículo 3 em diante, Samuel diz assim: 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. Vocês sabem, lembram o que significa Betel? Casa do pão. Betel significa casa do pão. Ele fala: 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. E aí tem uma coisa curiosa. Um deles estará levando 3 cabritos, outro, quantos pães? 3 pães, e outro, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães. E qual é a orientação que você deve aceitar? Mas por que então os cabritos e o vinho? O que isso significa? Pão fica mais claro. O que é o pão? Jesus falou: eu sou o cabrito da vida. Jesus falou: eu sou o vinho da vida. Não, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim, eu estarei nele, como o Pai está em mim.
Então, qual o alimento? Pão. Do que nós temos que nos alimentar? De Cristo. Qual a mesa nós devemos nos assentar? A do Senhor. Mas Júlio, e o cabrito? E o vinho? Perceba que Samuel diz: virão 3 homens, com cabrito, com pão e com vinho. Eles lhe oferecerão pão, e você deve aceitar. Sabe o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês? Estou oferecendo para vocês pão. E sabe o que acontece? Você tem que aceitar. Nós não temos que optar por não aceitar. Nós temos que aceitar. E isso é o que? Decisão. Júlio, e os cabritos? E o vinho? O vinho na Bíblia, nós sabemos, e para quem não sabe, nós já ensinamos aqui, mas quem talvez não lembra, vinho significa alegria. A linguagem simbólica de vinho na Bíblia é alegria, é prazer, é gozo. O que Samuel está falando para Saul? Ele está dizendo: Saul, não troque o pão pela alegria, não troque o pão pelo gozo, não troque o pão pelo êxtase de coisas que são boas para os olhos. Não troque o pão pela alegria. É o que o Júnior canta, a cultura do reino. Júlio, o que você está falando, Júlio? Que entre alegria e pão eu tenho que abrir mão da alegria e querer o pão? Exatamente isso. Eu sei que o que pregam por aí nos canais de televisão é que nós devemos ser o povo que mais feliz da terra. Como? Aí todo mundo, aleluia, amém, glória a Deus. Me respondam, tem sido fácil se alegrar nesses dias? Com toda a sinceridade. Tem sido fácil se alegrar no casamento? Com toda a sinceridade. Tem sido fácil se alegrar nos filhos ou nos pais? Com toda a sinceridade. Tem sido fácil nos alegrar com os irmãos da comunhão? Com toda a sinceridade. Tem sido fácil se alegrar com os colegas de trabalho? Com toda a sinceridade. Então, como é isso? Parece tão inatingível, parece tão distante da realidade. É porque deve ser mesmo, porque nós devemos sim trocar a alegria pelo pão da vida, que é Jesus. Precisamos optar por Cristo, ao invés de viver uma vida aparentemente feliz e alegre. Você não conhece pessoas que não conhecem a Jesus e que parece que aquela pessoa é tão mais feliz que você? Não deixa a gente irritado? A alegria do ímpio nos irrita, é uma alegria irritante, mas a nossa porção deve ser o pão, e nos alegrarmos única e suficiente, única e de suficiente maneira com o pão. Não ficarmos correndo atrás daquelas bênçãos que vão nos causar alegria. Sabe aquela coisa quando você troca o carro? Viu quando você troca de carro, quando você pega um carro novo? Ai, dá uma sensação tão boa, cara. Glória a Deus. Vou levar para o pastor ungir. Tem um estado de espírito. As bênçãos materiais alteram o nosso estado de espírito. Fala a verdade, quando você está com as contas todas pagas, glória a Deus, tenho que voltar a dizimar. Mês que vem, ela não é verdade, porque as bênçãos materiais, elas alteram o nosso estado de espírito. E o Senhor está dizendo justamente isso.
nós não devemos ficar buscando essa alegria passageira das bênçãos materiais. Por isso o Senhor está falando, eles não vão nem te oferecer vinho, eles vão te oferecer pão. Agora imagina que o cara estava olhando o pão, cobiçando o vinho. Ai meu Deus, eu queria o vinho, eu queria alegria, preciso de alegria. E tem um monte de crente correndo atrás do vinho, tem um monte de gente decidindo pelo vinho. Uma igreja lotada alegra o coração de muito pastor. Ah, você não tem noção. Por isso as pessoas buscam métodos de multiplicação, célula, e não sei o que lá, MDA, MMA, MDE, PCF, CPF, é a sopinha de letra dos métodos, G12, G14, D24, eu não sei. Os métodos para encher a igreja, e quando aquilo funciona, o pastor sobe triunfante na plataforma. Digam amém, porque ele ama escutar o eco das 1000 pessoas, amém. E aí o sermão flui, e aí eles falam, vocês são mais que vitoriosos. E o povo, aleluia. A gente não vê ninguém dizer nesses templos gigantes, negue-se a si mesmo. Não vê isso, porque hoje estão nos oferecendo o vinho ao invés do pão, e muitos estão aceitando. E o sinal é de que, se alguém te oferece pão, você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a voz certa. Não é popular, não é agradável, mas é da parte do Senhor. Vocês entendem isso até aqui? Amém? Cabritos. O que são cabritos? O que representam esses cabritos? Os cabritos não são ovelhas. Os cabritos representam pecado alheio. Uau! O que ele está falando? Não fique olhando para os pecados alheios. Não fique olhando para as falhas alheias. Os caras vão vir descendo com cabrito, com vinho e com pães. Eles te oferecerão pães, e você deve aceitar. Nós não devemos ficar cobiçando o pecado alheio. Nós não devemos ficar olhando para o pecado alheio. O pecado alheio não pode influenciar a nossa decisão. Eu não vou nas Céus Abertos porque lá tem aquele irmão, e aquele irmão tem um testemunho que eu não concordo. Eu vou sair das Céus Abertos porque lá tem aquela irmã, e aquela irmã, eu sei da vida dela como ninguém. Como alguém disse a meu respeito na cidade, eu conheço esse Júlio Lara da época das baladas. Eu nunca entrei em balada, nem quando era solteiro. Casei com 18 anos, fui pai com 18, com 19, minha filha nasceu 9 de dezembro, eu casei 20 de agosto e fiz 19 anos dia 28 de agosto, e a minha filha nasce em dezembro. A Cláudia casou grávida, não sou testemunho para ninguém. Tive tempo de balada, e aqui em Arapongas alguém foi dizer, eu conheço esse Júlio Lara da época das baladas, estou aqui, vai fazer 9 anos o ano que vem, estou com 46, menos 9, eu tinha quanto? 35 quando cheguei aqui, estava velhinho, com os cabelos brancos, mas alguém deu ouvido para isso, alguém quis olhar para os meus cabritos, e tomou decisões olhando para cabritos imaginários, o que é pior. Por isso, qual é o sinal? Você não pode tomar decisão em cima dos pecados alheios. Você não pode tomar decisão em cima de uma busca por uma alegria passageira. Nós precisamos tomar decisão se alguém nos oferece pão. Então eu estou no ambiente certo. Então,
é um sinal. Terceiro e último sinal. Ter o Espírito do Senhor. Isso significa ser um novo homem. Só tem uma maneira de nós sermos uma nova pessoa: se nós recebermos o Espírito do Senhor. Ninguém é novo sem o Espírito habitando em você. Se você não tem o Espírito do Senhor, você ainda é velho. Versículo 6 de 1 Samuel 10. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles, que são os profetas que estão descendo, aqueles três, os caras descendo, com eles você profetizará, e será um novo homem. Qual é o terceiro sinal que indica que agora eu posso tomar uma decisão? Se o Espírito Santo habita em mim. Júlio, como que eu posso saber se o Espírito está habitando em mim? Eu não sei. Gálatas 5 é a resposta. Qual é a evidência de que o Espírito Santo habita em você? Se você fala chupa bala house, se você fala chegará para lá atrás, qual é a evidência que o Espírito Santo habita em mim e em você? Se você tem uma camiseta escrito Jesus salva, se você dança aqui, se você toca, canta, prega, faz malabarismo, não sei, nada disso é evidência de que o Espírito Santo habita em nós. A evidência de que o Espírito Santo habita em nós é se através do nosso testemunho nós anunciamos calados os frutos do Espírito. Gálatas 5. Gálatas 5 fala quais são os frutos do Espírito claramente. Ele revela para nós se nós estamos ou não sendo habitação do Espírito. Amor, alegria, veja, não fruto do vinho, mas fruto de ser habitação do Espírito. É uma alegria que nos fortalece e não que nos leva a estar saciados como vinho, as bênçãos. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se há evidência em nosso comportamento desses frutos, isso é um sinal de que nós temos o Espírito Santo, então podemos tomar decisão. Mas se nós não temos em nosso comportamento esses frutos, o Espírito Santo não está em nós, nós não somos uma nova criatura, e então o que decidirmos será um equívoco. Por isso tantas pessoas têm decidido e as decisões não têm dado certo, por uma única razão: porque o Espírito não habita nela, ela não é uma nova pessoa, e ela está então tomando decisão sobre a carne, sobre a criatura, e não como filho, não no Espírito. 3 sinais simples. Primeiro, se deixar ser procurado pelo Pai. Segundo, saber do que se alimenta, de pão, não de vinho, não de alegria passageira, não ficar se alimentando de cabrito, do pecado dos outros. O pecado dos outros me movem, mas se alimentar de pão. O terceiro sinal, ter o Espírito Santo dentro de nós e nos deixar ser nova criatura, sair da condição de uma criatura para a condição de filho de Deus. Só aqueles que têm o Espírito são filhos, o Espírito Santo, esses são filhos. 3 sinais que Samuel vem e revela para Saul. E aí o versículo 7, ele diz: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Enquanto esses 3 sinais não se cumprirem nas nossas vidas, tudo o que decidirmos será equivocado.
tudo o que decidirmos será precipitado. Por isso nós precisamos primeiro procurar esses 3 sinais. Existem ainda 11 dias desse ano para você encontrar esses 3 sinais, para que esses 3 sinais comecem a operar em sua vida. E então, quando esses sinais estiverem operantes em sua vida, você discernir eles, você achar esses sinais, você ver esses sinais, aí então tome a decisão. Aí então faça o que você achar melhor, porque Deus estará com você. Enquanto isso não estiver operante, não decida, porque você vai decidir errado. Foi o que eu encontrei como resposta de Deus das minhas necessidades de escolhas e decisões. Espero que isso sirva para você, para as suas decisões, para as suas escolhas. Espero que você tenha entendido a mensagem. Espero que você tenha recebido o pão. E agora, então, se esses sinais estão operantes em sua vida, faça o que você achar melhor, porque Deus está com você. Se eles não estão operantes, busque esses 3 sinais. Busque ser encontrado pelo Pai. Busque incansavelmente comer somente do pão, se assentar na mesa apenas do Senhor. Pare de querer essa alegria insana que esse mundo nos diz que é o ideal a se procurar. Pare de ficar olhando para os cabritos, para os pecados dos outros. Pare de fazer com que os pecados dos outros façam com que você tire conclusões. Se alimente do pão. Aceite apenas o pão. E em terceiro lugar, deixe o Espírito habitar em você. E comece a mostrar que esse Espírito habita em você, através dos frutos desse Espírito. E então, você encontrando esses 3 sinais, eles estando operantes em sua vida, tome a decisão. Julho, mas faltam só 11 dias e parecem tantas coisas a buscar. Você pode encontrar isso ainda hoje, mas precisa que você também tome uma decisão. Decidir hoje, encontrar esses sinais, entender esses sinais, que eles comecem a operar em minha vida, hoje ainda, isso é possível. 11 dias se constrói um avião na Embraer, 11 dias se faz um filho, é o suficiente, amados. Às vezes, numa vezada só faz um dia, não é assim? Foi com a gente. Então imagine que você teria mais 10, quer fazer um filho, faça hoje, se for casado. Aí os outros 10, busque esses sinais, porque são eles os sinais necessários para que a gente tome uma decisão com a certeza de que Deus está conosco, e essa decisão vai ser acertada. Amém? Vocês recebem essa palavra aí como pão na sua vida, como semente? Então fiquem em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês. Se alguém vai passar o culto da virada conosco, traga fruta. É isso, Cláudio? Traga fruta dia 31, tá bom? Vamos fazer uma mesa de frutas, né? Vamos passar saudável a virada do ano. Depois a gente come as porcarias, mas na virada vamos comer fruta, tá bom? Então que você possa estar aqui. Recapitulando, nós não temos culto no Natal, dia 25, mas domingo teremos culto. Domingo será a primeira apresentação do nosso coral, domingo que vem agora. Então, não deixe de estar aqui, vai ser um culto festivo. Desde já, eu quero desejar Feliz Natal para todos vocês, para a família de vocês, que vocês tenham um entendimento do que é esse dia. É o dia, não tem nada a ver com um velhinho de barba, barrigudo, ele entrou nessa história demitido, não tem nada a ver com um presente. O presente é Jesus ter nascido. Ele não nasceu daquele jeito que está nos presépios, porque o judeu jamais se sujeitaria que seu filho viesse ao mundo do lado de porco, do lado de mula, do lado, não era a cultura da época. Aquilo também é imaginação, tá? Desculpa te falar, mas não é verdade, tá bom?
Mas a única verdade é que Jesus nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Jesus Cristo. Ele nasceu para trazer esperança para a humanidade, para mim e para você. Ele nasceu como um novo e vivo caminho, para que a gente caminhe nele, em Cristo, para que a gente possa um dia, como Lázaro, ser agora sim ressuscitado, quando Jesus ressuscitar pela segunda vez. Lázaro é um felizardo, porque ele vai ressuscitar 2 vezes como Jesus, porque naquela época, mesmo Marta não crendo, ele disse: Lázaro, venha para fora, e ele veio. Mas nós, e os que morrerem com Cristo, ressuscitaremos com ele, porque ele nasceu. Então o Natal, para nós, é nascimento. Jesus nasceu, essa certeza nós temos. Se a gente vai ganhar presente, ou se a gente vai dar presente, isso pouco importa. Isso é expectativa cultural desse mundo moderno, mas a expectativa do nosso coração, embora não seja essa data, embora não seja esse o mês, nada disso, mas para que a gente lembre, um filho se nos deu. Jesus deu o seu filho unigênito, e depois que ele deu o seu filho unigênito, e a gente começou a caminhar no caminho desse filho, então ele passa a não ser mais um filho unigênito, e ele passa a ter um outro título, um filho primogênito, e depois dele vem eu e vem você. Olha só, e um dia nos encontraremos com o Pai, por causa do Filho, e estando no Filho. Esse é o Natal, esse tem que ser o nosso Natal. Jesus nasceu, e ele traz uma nova esperança para a humanidade perdida, e essa humanidade que é perdida, descobre que o Pai está desesperadamente tentando nos encontrar. E sabe quando ele já nos encontrou, amém? E sabe quando a criatura que está lá fora vai ser achada? Agora não quando o Pai se manifestar, porque o Pai se manifestou na minha vida e na sua vida através do Filho, para que agora a gente vá lá fora e a gente encontre os perdidos, encontre as criaturas, porque a criatura espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, eu e você. Então nós temos um encargo, nós temos uma responsabilidade de agora tornar o Filho conhecido, o nosso irmão Jesus, através da nossa vida. Você entende isso? As pessoas não virão para Cristo com a gente falando blá 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 blá. As pessoas virão para Cristo através daquilo que elas verem em nós, no nosso testemunho. Se o nosso testemunho revelar os frutos do Espírito, nós iremos constranger as pessoas, nós iremos gerar nas pessoas sede de Jesus. Por isso ele fala que nós devemos ser sal. As pessoas vão ver no nosso testemunho uma luz no final do tempo, no final do túnel. Por isso o Senhor fala que nós devemos ser luz. Nós precisamos entender essas coisas. E quando entendemos essas coisas, nós começamos a viver num caminho certo, estreito, apertado, mas certo. E as decisões que nós vamos tomando, elas vão sendo acertadas. E atrás dessas decisões acertadas, vem então o que as pessoas chamam hoje de sucesso, de êxito, de acerto. Sabe qual é o reflexo dos acertos em nossas vidas? As decisões que nós tomamos. Sabe o que nos assegura tomar decisões certas? Estar atento a esses 3 sinais. Deus está conosco, acertamos na decisão, e as demais coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Entende isso? Amém ou não amém? Então que bom que você entende, que você faça uso dessa palavra, se alimente desse pão, não olhe para o vinho e nem para o cabrito dos outros, mas se alimente e aceite esse pão, porque esse pão é pão puro, é pão da vida, é pão do céu, é a palavra do Senhor. Amém? Pai,
Em nome de Jesus, Deus, nós louvamos a Ti por essa noite. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos acompanham pela internet. Obrigado pelo que o Senhor fez esse fim de semana. Obrigado, Deus, porque essa semana, ela é a semana em que a humanidade comemora o Natal. Embora, Deus, muitos comemorando com motivos e razões erradas, nós entendemos que isso lembra o nascimento de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, o primogênito, aquele que se fez carne, deixou a sua posição de honra e glória e veio para essa terra, se fez carne, viveu e morreu como homem, e não usurpou, ó Deus querido, a sua condição de ser filho de Deus, mas simplesmente entregou em suas mãos, Pai, o Espírito dele, dizendo: Senhor, Tu sabes o que fazer. Senhor, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado o que eu precisava fazer com um homem. A dívida da humanidade foi paga pelo meu sangue. Em Tuas mãos entrego o meu espírito. Obrigado, Deus. Obrigado por tão linda obra de redenção através do Seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar o Natal de todas as pessoas que estão aqui, todas que nos ouvem pela internet. Que o Senhor possa abençoar o Natal das nossas famílias, ó Pai, daqueles que estão morando nas ruas, daqueles que estão entregues às drogas. Que de alguma forma Jesus venha nascer no coração dessas pessoas, Pai, como única e viva esperança. Deus, que o Senhor possa ser realidade em nossas vidas e não uma religião. Que o Senhor possa ser, ó Deus querido, percebido através das nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, e não somente, ó Deus querido, através daquilo que professamos como fé. Pai, em nome de Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos, Deus querido. Entrego o restante desse ano em Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa, Pai, se revelar a nós como um Pai preocupado que nos procura desesperadamente. Que o Senhor possa nos fazer entender esse sinal. Que o Senhor possa, Deus, nos dar discernimento para que a gente se alimente somente de pão e que a gente receba em nossa vida o Teu Espírito Santo, porque só através dele seremos novas pessoas, Pai, e que isso fique evidenciado através dos frutos que daremos, ó Pai querido, segundo a Tua palavra aos Gálatas no capítulo 5. Em nome de Jesus, leve o Teu povo em segurança, que o Senhor nos dê a paz, Deus maravilhoso, e que o Teu grande amor como Pai, que se revela tão amável a nós, e que a graça da salvação no Filho Jesus Cristo, e que a mais doce consolação e comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, vão em paz, e uma ótima semana e Feliz Natal.